Charles Albert Tindley, a jornada de fé por trás de Stand By Me. Em um país marcado por feridas profundas, nascido do conflito e da dor, a fé tornou-se abrigo, resistência e esperança. Nos Estados Unidos do século XIX, entre ruas empoeiradas, vozes cansadas e corações aflitos, Deus levantou o homem simples para proclamar verdades eternas. Charles Albert Tindley foi um deles. Filho de um tempo de opressão, servo em um mundo de desigualdades, ele transformou o sofrimento em louvor e lágrimas em canções que atravessaram gerações. Quando Tindley escreveu Stand By Me, sua música não era apenas melodia, era um clamor. Ela evocava a dor de um povo que caminhava entre incerteza e fé, pedindo não a ausência do sofrimento, mas a presença constante de Deus no meio dele. Era o grito silencioso de quem não tinha voz, a oração daqueles que só podiam seguir adiante, confiando que o Senhor permaneceria ao seu lado. Décadas depois, ecoaria a reflexão de Martin Luther King Jr. A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Essa foi a essência de Stand By Me, uma canção nascida da escuridão, mas sustentada pela esperança, uma fé que não exige explicações, apenas companhia. Bem-vindos ao Memórias, onde contamos histórias reais em que o nome de Cristo foi glorificado, no Target Podcast. Nos Estados Unidos do século XIX, um país recém-marcado pela Guerra Civil, cicatrizado por tensões raciais e por um povo dividido entre liberdade e opressão. E todo dia, aquelas tensões se faziam sentir nas pequenas cidades do sul e do leste do país. Foi nesse mundo que, em 7 de julho de 1851, na cidade de Berlin, Maryland, nasceu Charles Albert Tindley. Seu pai, Charles Tindley Sr., havia sido escravizado. Sua mãe, Hester Miller Tindley, era livre. Mas a liberdade, naquele tempo, não significava segurança. Quando Charles ainda era criança, sua mãe faleceu, e ele foi criado entre parentes, vivendo na fronteira frágil entre a liberdade e a servidão. Não frequentou escolas, não teve acesso a livros, não foi permitido a ele o que era comum às crianças brancas da época. Mas todo dia algo dentro dele queimava com força, uma sede insaciável por conhecimento, e principalmente pela palavra de Deus. Sem professor, sem material e sem lugar para aprender, ele recolhia pedaços de carvão para escrever na madeira, estudava letras usando jornais velhos e lia a Bíblia escondido quando podia. Era a rotina diária de um menino pobre, negro, sozinho, mas chamado por Deus para algo extraordinário. Até que então, aos poucos, sua fé e sua determinação começaram a abrir portas improváveis. Ainda adolescente, Charles conseguiu emprego em igrejas metodistas como zelador e servente. Ele limpava bancos, varria corredores, carregava tijolos em obras e executava serviços pesados, mas sempre com um livro escondido debaixo do braço. Foi servindo na Bainbridge Street Methodist Episcopal Church, na Filadélfia, que seu destino começou a mudar. Ali, o jovem autodidata ouviu pregadores, estudou gramática sozinho, aprendeu por conta própria hebraico e grego bíblico, línguas que muitos pastores formados não dominavam. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ele concluiu, por correspondência, um curso de teologia, sem diploma formal, sem escola, sem apoio institucional, somente com esforço e fé. Seu trabalho chamou a atenção, seu conhecimento impressionou pastores, e sua devoção o destacou em um tempo em que a cor da pele era motivo para a exclusão. E salvação para os oprimidos. Em 1885, ele foi autorizado a pregar. Em 1887, tornou-se diácono.
Em 1889, presbítero ordenado na Igreja Metodista Episcopal. Um ex-servente, agora pastor. Mas sua jornada estava apenas começando. E por causa disso, Tindley foi enviado para liderar pequenas congregações em Delaware, Maryland e New Jersey. Eram igrejas pobres, com poucos recursos, em comunidades negras e marginalizadas. Ele pregava com intensidade, cantava com alma e compunha hinos para consolar um povo marcado por sofrimento, fome, discriminação e injustiça. Foi nessa fase que ele compôs obras que se tornariam eternas, como Leave It There, Nothing Between, I'll Overcome Someday, que décadas depois inspiraria o hino do movimento pelos direitos civis, We Shall Overcome. E claro, Stand By Me, composta em 1905. Stand By Me nasceu não como música de palco, mas como clamor espiritual. Um pedido para que Deus sustentasse seu povo diante das tempestades, literalmente inspirado no Salmo 46. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Em 1902, Tindley foi nomeado pastor da igreja onde antes varria o chão, a Bainbridge Church. Um milagre providencial. E por causa disso, a igreja cresceu de forma explosiva. Centenas, depois milhares de pessoas vinham ouvi-lo. Brancos e negros, ricos e pobres, todos encontravam esperança em sua pregação firme, conservadora, bíblica, moral e profundamente pastoral. A igreja tornou-se tão grande que precisou ser reconstruída. O novo templo passou a se chamar Tindley Temple United Methodist Church, em sua homenagem, e existe até hoje. Mas todo herói precisa enfrentar sombras. Tindley viveu ataques racistas, recebeu ameaças, foi subestimado por líderes religiosos por não ter formação tradicional. E lidou com pobreza e sofrimentos de sua própria comunidade. Ainda assim, continuou, pregando, compondo e ajudando famílias a encontrar dignidade através de apoio financeiro, moradia e alimentação, criando um dos maiores ministérios sociais de sua época dentro da Igreja Negra norte-americana. Até que finalmente, depois de décadas de serviço incansável, Charles Albert Tindley tornou-se uma das figuras mais importantes do cristianismo protestante negro nos Estados Unidos. Seu estilo de pregação poderosa, seus hinos teológicos e sua postura moral fizeram dele um pilar de esperança para milhões. E, finalmente, sua música ultrapassou fronteiras. Stand By Me tornou-se um hino espiritual cantado por igrejas de todo o mundo, gravado inúmeras vezes e reinterpretado por sucessivas gerações. O pobre menino autodidata, que jamais frequentou uma escola formal, escreveu alguns dos maiores hinos cristãos da história dos Estados Unidos. Tindley faleceu em 26 de julho de 1933, aos 82 anos, deixando atrás de si um templo lotado, uma obra musical incomparável e uma herança espiritual que ecoa até hoje. Desde então, a vida de Charles Albert Tindley continua inspirando pregadores, cantores, teólogos e cristãos pelo mundo inteiro. Seu legado atravessou o século XX e ressoa até hoje em igrejas e movimentos sociais. Quando você ouve Stand By Me, não importa a versão, você está ouvindo a oração de um homem que enfrentou pobreza, racismo, luto, injustiça e silêncio. Um homem que caminhou pela escuridão, empunhando apenas a luz da palavra de Deus. Tindley foi mais que compositor, foi pastor, socorrista de almas, defensor da dignidade humana e exemplo de fé conservadora e virtuosa em uma época turbulenta. Sua vida é prova de que Deus exalta os humildes e que nenhum começo difícil impede um chamado glorioso. Esta foi a jornada de Charles Albert Tindley, um homem simples, um herói da fé, o criador de Stand By Me,
e um dos maiores compositores cristãos da história. tries to shake me. Stand by me. And when my only friend forsakes me. Stand by me. I've been driving through the land, trying to do the best that I can. When all my friends misunderstand, please stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, Lord, stand by me. Jesus, stand by me. Through all my trials, Jesus, stand by me. Oh, stand by me. Yeah, stand by me. When the world tries to break my spirit, don't let it break me. Lord, I need your hand in mine. Jesus, stand by me. Now I'm traveling through this world of trouble. Please stand by me. When I'm feeling so alone, please stand by me. And when I'm coming down to die, Jesus, you take me